Maria Socorro Ferreira. Por causa que doente, não conhecia de nada, né, filha? Aí a minha mãe me convidou, eu também levei. Depois a minha irmã, foi primeiro, né? Ela me convidou, Socorro, eu conheci uma igreja, você não quer ir não, você não quer ir não, desde há pouco, né? Mas eu vi quando, como ela disse, quando eu estava lá embaixo, na lama, eu estava mesmo. Aí um dia eu disse assim, eu vi um pastor falando, né? E falou da minha vida do começo ao fim. Eu escutei, né, aquilo ali e fiquei. Aí aquele pastor disse assim, venha 8 horas, venha 10 horas, venha 7 horas da noite, venha 2 horas da tarde, que a igreja está aberta para lá atender. Então ele falou aquilo ali, escutando, né? Aí, quando foi no dia de sábado, quando foi eu fui, eu não tinha dinheiro para vir, eu morava na Canoa, né? Nesse tempo eu tinha 7 crianças. E naquele meio eu fui lavar uma roupa. Aí quando eu botei a mão assim no bolso, achei dinheiro para ir para Piraca, para ir para vir. Eu sempre falo isso para as pessoas. Quando eu cheguei, eu fui, né? Eu tinha a minha família lá, minha mãe, eu ia para dormir. Quando eu cheguei na igreja, a gente quando chega assim não sabe de nada, né? Eu só fiz uma oração que eu nunca esqueci. Pedi a Deus, se aquele lugar ali, se Deus me botou ali, para me mostrar que eu era uma pessoa que não conhecia de nada, para mudar a minha vida, que Deus me deixasse eu ali. Então ali eu continuei, né? Ali eu continuei, fui continuando. E quando foi com o tempo, eu muito doente também, eu disse, eu preciso falar com o pastor. Aí falei com ele, falei do meu problema, uma doença que nem eu vou falar. O meu peso, o papo tá gordo, era 50 quilos, e olha. Na hora que o pastor... Eu com 2 anos que já andava na igreja, né? Antes de me batizar, eu já estava curada. E ele, no momento que ele botou me fez uma oração em mim que me abençoou, como diz aquela história. Até hoje, minha gente, tá com esses anos todinhos, eu não senti mais nunca nada. Eu agradeço muito, muito. E eu fiquei, né? Da Arapiraca, eu vim para Canoa, para aqui pro Giral, nunca deixei de ir. Sempre continuei, eu só. Através disso, eu tinha a minha família toda convertida, graças a Deus. Eu conheci o pastor Marício nesse tempo, era jovem, uma criança. Ele me deu, às vezes eu falo, ele me deu a vista que eu era cega. As pessoas cegas não entendem nada, ele me deu aquela luz para mim ver e enxergar até hoje, né? E graças a Deus, eu sempre digo, para mim o pastor Marcelo, para mim nesse mundo, eu digo a qualquer pessoa, eu sempre falo isso, para mim ele é uma pessoa muito, para mim é muito importante nesse mundo, Deus primeiramente e ele, porque através dele eu tenho uma filha que foi curada, essa menina mora em Curitiba, ela sempre fala, eu fui lá na casa dela, ela morando aqui, eu implorei, Maria, vamos ter uma reunião hoje especial, quarta-feira, do pastor, vamos. E ela estava com um problema muito. Um dia desse eu conversando com ela, sempre ela fala isso. E na hora que o pastor disse assim, bota a mão, se você tiver qualquer um problema, qualquer uma doença, qualquer problema de doença, de nascer do seu corpo, bota a mão, que você vai ficar curado. Depende de você ter fé e você acreditar. Ainda hoje ela fala, ela foi curada, não só foi eu, e foi ela também. Aí, para mim, minha filha, a minha vida mudou. Eu mudei, hoje eu sei o que é. Ele me ensinou a amar, que eu não sabia, né? Tudo de bom na minha vida, o que eu sou hoje, na minha idade que eu sou hoje, eu devo a Deus primeiramente, o pastor Marcelo, porque para mim ele foi a pessoa mais importante nesse mundo, para mim. Porque no mundo que a gente vivemos, não adianta falar o problema, porque, né, as pessoas, e ele está aí sempre quando ele me vê, às vezes ele já veio aqui, uma vez ele veio fazer uma reunião assim, com o avistou de novo, dando socorro, sempre, né, e eu tenho gratidão, é muito grande, filha, muito, um amor, de verdade, amor a Deus primeiramente, ao Senhor Jesus Cristo e ao pastor Marcelo, para mim ele é muito importante.
a melhor coisa do mundo, filha, né, filha? Quem conheceu ele, quando eu conheci ele, né? Eu não sei, mas para mim ele tinha 22 anos, quando ele, ou foi 23. Quando ele falou a idade, eu fiquei assim, parada. Eu não acredito que ele tinha, né? Até hoje, ele ser a pessoa que ele é a melhor coisa do mundo, filha, a melhor bênção. Para mim, eu digo, para minha casa, para minha família. A maior parte da minha família foi toda batizada na Igreja Santa, né? Tem uma família aqui que nós nunca deixamos, sabe? Quando não tinha... E outra, eu fui só e fui conquistando, Deus foi me dando sabedoria. A minha família, a maior parte, todinha são tudo, mesmo que more fora, tudo, mas foi tudo temente a Deus, talvez, do que eu aprendi, do que eu sou, do que o pastor falava. Eu saía falando para minhas crianças, que era tudo pequeno, e hoje são tudo... umas pessoas batizadas. Tem uma neta minha aqui, que é ombreira, já estava do meus filhos, que criança, né, quando cheguei aqui era tudo criança ainda, hoje estou tudo aí, através de quê, minha filha? Do que eu aprendi com o pastor Marcelo, os outros pastores também, né? Aqui o pastor Maurício para mim é uma maravilha, maravilha. Eu tenho, o pastor Marcelo fez sobre uma pessoa minha, que eu nunca esqueço, nunca, que ele fez mesmo, dessa menina que eu falei, e eu sempre, ele estava ali, quando ela chegava que falava, pastor, eu preciso do meu marido estava preso lá para Mandiracaju, ele dizia, não, dona Maria, se ele não dever, ele sai. E minha irmã, e ela ficou, né, nessa época, ela tinha 20 anos, ela sofreu muito, eu e ela sofremos muito, e ela deve muito a Deus, primeiramente, o pastor Marcelo. E ele falava, ele sempre explicava para ela, quando foi um dia, ele pegou 10 anos, 11 anos, 12 anos, parece, de cadeia, ele passou um ano em Aracaju, veio para Maceió, transferido, e cuidou que não um dia, filha. Ele só ficou 6 meses. De hoje eu me lembro. Olha, minha irmã, eu fico pensando, ele ficou 6 meses, e ele dizia, dona Maria, se ele não dever, ele vai sair. Não se preocupe não. E foi dito e feito, filha, de que não chegou. O meu genro ficou só 6 meses em Maceió. Isso é um testemunho que a minha filha nunca esqueceu, e foi através de Deus, primeiramente, a sabedoria do pastor Marcelo. E a gente ali orando. Isso é uma benção, entendeu? Ainda hoje ela mora em Curitiba, ela nunca esquece. De vez em quando ela está ligando, conversa com o pastor. Então isso é tudo o que aconteceu comigo, eu entrar. E isso para eu ganhar ela, eu adulei. Isso foi chorando, eu consegui sair da minha casa e chorar, que ela morava em Arapiraca, para ir para a igreja. Ela não queria ir. Eu digo, ai minha filha, só quem tira o seu marido da cadeia é Jesus Cristo, vai depender de você. E a igreja está aí, o pastor está aí, para lhe orientar, para você orar, para você fazer. E graças a Deus, isso tudo é isso através dele. Através de eu estar ali. E hoje, então hoje eu sou muito feliz, eu posso morrer hoje, mas eu estou feliz, porque eu conheci um homem maravilhoso. Para mim ele é. Que Deus ilumine, eu sempre peço, Deus ilumine muito ele, muitos anos de vida. Que ele ainda tem muita alma para ganhar, né, filha? Então eu estou aqui, através de Deus primeiramente, e viva, porque eu não vivia, né? Eu não vivia. E ele me mostrou que eu podia viver, podia ver, e podia amar, e podia enxergar, porque a gente que não sabe nada somos cegos, né? A gente acredita em coisa que não existe. Eu conheci nessa época, eu tinha meu rebanho de filho pequeno, e um dia eu cheguei lá nos pés dele, pastor, eu não vou aguentar. Ele olhou assim para mim, pastor, eu não tenho paciência, eu já tinha 2 pequenos, e chegou mais 2 pequenos, criança de 2 meses. Eu naquela canoa trabalhando, ele olhou assim para mim, ai, dona Socorro, a casa da senhora não vai faltar o leite para os seus filhos. De maneira alguma, a senhora pode ter certeza. E tá vendo, tudo, eu estava aqui no Giral, quando eu comprei a casa, eu vendi a casa da canoa, fui para Arapiraca, eu disse, pastor, eu preciso de uma casa grande, e ele foi, quando ele dia que eu comprei uma casa aqui, ele disse, eu vou comprar um chão no Giral, não sei o que, tá vendo? Para eu construir uma igreja, estou aqui, estamos aqui.
E eu estou aqui, minha filha, graças a Deus, graças a Deus. Agradeço muito, muito, muito. Para mim ele é a maior bênção, a bênção de Jesus Cristo, que Deus botou nesse mundo. Tá vendo, minha filha? É. Eu ia dizer a ele que ele é uma pessoa, que nem eu falei, uma pessoa muito importante. Deus, primeiramente, na minha vida, na minha casa, no meio da minha família, porque isso ele é para mim. E eu tenho o maior carinho, sabe o que é carinho? Aquele carinho, aquela. E eu digo também, filha, que eu não aceito. Posso ser até da minha família, não fale, porque na minha casa eu não aceito. De maneira alguma, sabe o que é? De maneira alguma. Pode ser quem for. Então, meus irmãos que não tem muito aí, não, ele me respeita, porque ele já sabe como eu sou, não falo ninguém. E é que eu digo a ele que Deus abençoe ele, que eu desejo todos os dias, Deus abençoe ele, que dê a ele muitos anos de vida, paz, felicidade, tudo de bom que ele merece. Eu desejo para o pastor Marcelo, em nome de Jesus.